Na aula 12 a gente vai aprender a configurar grama com volume usando o displacement e também uma grama sem volume, mas com um resultado bem interessante que é a grama infinita. Ok? Vamos lá! Nesse modelo a gente vai aprender a configurar dois tipos de grama. Uma a gente vai utilizar o displacement e a outra não. A gente só vai utilizar o diffuse ali, certo? Então nesse lado aqui a gente vai usar o displacement e nesse lado aqui a gente não vai usar o displacement e só o diffuse. Lembrando que o displacement a gente causa ou cria um volume, uma sensação de volumetria em 3D, enquanto o bump, né, que é uma outra opção que a gente vai ver depois, ele não cria e o diffuse também não. Tá? Então vamos lá, create material, aqui, create material, standard, tá? E agora a gente vai criar grama. Aqui que eu estava comentando, ó, displacement cria o volume, tá? Então ele deixa o material em 3D, enquanto o bump é só uma sensação. A gente vai utilizar agora para a grama o volume da grama, então, em 3D, e a gente não vai usar o bump, só vai usar o diffuse para um outro tipo de grama que renderiza muito mais rápido. Ok? Vamos lá então. Direito do mouse, create material. Opa, desculpa. Então tá, a gente vai agora renomear isso daqui. 2 cliques aqui. Grama disp. Para a gente lembrar que essa aqui é com displacement, certo? A gente vai colocar uma textura, é sempre no diffuse, então. Test bitmap e grama. Aqui tá, então, o nosso material de grama. Se quiserem dar um preview para ver se veio, tá aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. Beleza. Agora a gente vai aplicar aqui. B e vou selecionar aqui. Certo? Se vocês, ou se no modelo de vocês ele vier pequeno ou muito grande, lembre que a gente pode entrar aqui em Edit, ó, e mudar os valores, certo? No nosso caso ele veio bom. Veio com um tamanho próximo de uma, ou mais real. Ok? Vamos lá. Primeiro render então. Tá aí o nosso material então, está renderizado, aqui a gente não vê volume nenhum, porque é só o diffuse, ok? Vamos lá, H aqui, tá? Vou trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo, vou colocar aqui e salvar. Aqui tem o tempo de render, 1 minuto, certo? Então, a gente agora vai fazer o seguinte, para ganhar um tempinho, a gente vai renderizar só essa parte aqui, depois, nos próximos renders, que é a parte onde a gente vai aplicar o displacement, ok? Feito. Agora o que a gente vai fazer? Marcar o displacement, que é o efeito que a gente quer criar de volumetria, de 3D, e entrar no M, Test Bitmap, e agora sim buscar o mapa de displacement. Abrir, Preview, aqui a gente não vai mudar nada por enquanto, ok, certo? Notem que no momento que a gente mexeu aqui, essas opções elas se ativaram. Tá? Isso daqui a gente já viu lá atrás, quando fez a parede de pedra. Mas, só para relembrar, sempre que aparecer o subdevice aqui, ele quer dizer então o que é? Que ele vai dar uma maior ou uma menor qualidade na subdivisão daquilo que ele estiver fazendo. Ele vai ser mais ou menos detalhista, enfim, em resumo é isso. Então, se ele está aqui na opção de displacement, a gente aumentar esse valor, ele vai ser mais detalhista, vai ficar mais próximo do real e, consequentemente, um pouquinho mais lento também o render. Aqui seria a espessura da minha grama, tá? O volume da grama, mais fina ou mais larga. O aumento aqui não é tão significativo em termos de tempo no render, mas ele pode criar um efeito interessante. Então, vamos colocar um valor baixo aqui, 1. Ok? Então tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos renderizar essa parte aqui. Está renderizada a nossa grama então. Vamos salvar aqui. Olhem o tempo. Levou 4 vezes mais, quase 5 vezes mais o tempo do render só para essa metade aqui. Então aí a gente consegue ver o quanto o displacement ele demanda de memória e também tempo de render do nosso computador. Então, bump, certo? E displacement. Observem a altura que está a nossa grama aqui. E aqui a gente consegue notar bastante, certo?
essa altura, então, vamos dizer assim, a gente pode aumentar aqui também, deixar essa grama ainda maior. Aqui ela vai ficar mais pontiaguda, como a gente acabou fazendo, reduzindo a espessura da folha da grama, tá? Então ele ficou assim, certo? Beleza. Então, essa é a grama com uso de displacement. Agora a gente vai fazer uma grama que é tão interessante quanto essa, só que o tempo de render é infinitamente mais rápido. Agora, para isso, a gente tem que desmarcar aqui, no A e B, que foi isso que a gente marcou aqui, vou desmarcar, e a gente vai pegar essa outra metade aqui, certo? Essa outra metade aqui. O que a gente vai fazer? Entrar aqui agora, Create Material, e vamos duplicar esse material. Direito, para não precisar criar tudo de novo, né? Duplicate Material. É só para a gente treinar essa opção, porque na verdade a gente não vai usar o Displacement, então a gente vai desativar isso daqui, e a gente também não vai usar essa mesma textura. A gente vai colocar outra aqui, que é essa aqui que está na pasta também, tá? Esse material aqui, ó, ou essa textura, ele tem esse formato aqui, é uma imagem bem grande, e ela tem uma profundidade aqui, então ela está mais perto do observador aqui da câmera, ela vai se afastando, lá tem uma vegetação, tá? E a gente vai utilizar isso aqui como ele parece, ou é uma imagem quase que, não vou dizer esférica, mas que tem essa profundidade, a gente vai usar uma lente esférica para criar um efeito nela, certo? Olha só. Abrir. Aqui embaixo, até então, a gente não mexeu em nada. A gente vai usar isso mais para frente no curso, quando a gente for utilizar um céu de fundo, certo? Então a gente vai mexer nesse UVW aqui embaixo, tá? Que tem a ver com a imagem que a gente está utilizando. Mas para esse tipo de grama, que a gente vai chamar depois de grama infinita, a gente vai utilizar isso. Como? Aqui ó, o VW tem o gen, o canal aqui, o channel, certo? Então a gente vai entrar aqui e vai mudar para environment. Por quê? Mudando para environment, a gente vai criar um mapa com o tipo spherical, tá? Então a gente vai criar a sensação de arredondamento dessa imagem, tá ok? Só que aquela imagem ela está muito mais retangular do que quadrada, como ela aparece aqui. Então, para compensar isso, a gente vai utilizar aqui, a gente vai só mudar a repetição aqui na linha horizontal, a gente vai mudar para 9. Tá? Isso tem a ver com a proporção da imagem. Então, preview. Olha só, agora sim a gente consegue visualizar melhor o nosso mapa, certo? Só isso. Tá? Então, a gente entrou aqui, botou a textura e mudou o canal aqui para esférico. Beleza? Ok. A gente desmarcou isso daqui e agora a gente vai aplicar essa textura. Antes, vamos renomear isso aqui como inf, tá? De grama infinita. Infinita, então. Ok. Fechar aqui. Aqui, a gente não precisa fechar isso aqui, se não quiser. B. E agora a gente vai voltar aqui e aplicar essa textura aqui, certo? Tá aí. Agora eu vou fechar só para mostrar uma coisa. Essas árvores aqui estão levemente distorcidas, estão mais largas do que deveriam estar, certo? Por quê? Aquele ajuste que a gente sempre deve fazer aqui, ó. Tentar deixar a imagem nesse formato aqui, não quadrado como aparece 25 por 25. Então a gente vai quebrar o cadeado, colocar aqui, ela é bem mais alta, então se está 25, vamos colocar 65. E vamos dar uma olhada. Aí, ó. Tá? Ficou bem mais próximo do que essa imagem aqui. Apesar dela estar se repetindo, tá, gente? Então, ó, tem uma do lado da outra, mas a imagem ela tá mais ou menos aqui. Aqui assim, ó. Tá? Então, essa é a proporção. Ok? Perfeito. Então, cena 01. Agora percebam o seguinte. Vou clicar aqui fora. Se eu fosse apresentar sem render, isso aqui ia ficar horrível. Então, eu ia utilizar essa grama aqui e não essa daqui, por exemplo. Certo? Só que como a gente usou aquele mapa ali com efeito esférico, tá? Com efeito de esfera, então, de arredondamento, com o render, isso vai ser transmitido aqui, diferente do que aconteceria com o sketch cru sem uma renderização. Então, vamos lá, vamos ver se funcionou. Render. Então, está aqui o nosso render.
Vamos salvar aqui. Ok, ó. 1 minuto, certo? Bem diferente dos 4 minutos. Ele seria até mais rápido se aqui, ó, eu tivesse desmarcado nessa grama do display, se tivesse desmarcado essa opção aqui. Por quê? Porque ele demorou um tempinho ainda para renderizar só essa pequena faixa que eu deixei aqui, certo? Se não fosse por isso, ele seria muito mais rápido ainda, mais rápido até do que esse 1 minuto que levou. Então notem a diferença. Aqui ficou muito falso, isso aqui está longe de parecer uma grama, mas aqui no render o resultado é bem interessante, ele dá uma profundidade bem real, dá uma volumetria aqui, certo? O único porém é que no encontro com os materiais ele não cria o efeito de volume como a gente criou com o displacement. Ok? Se vocês forem bons em programas de edição de imagem, Photoshop ou algum similar, a gente pode criar esse efeito aqui no Photoshop de volume de grama e então a gente ganha um tempo bem significativo de render que às vezes vale muito a pena, sendo que o cliente vai entender muito bem a nossa imagem com esse tipo de grama aqui, certo? Então a gente tem dois efeitos que a gente pode utilizar, o displacement ou essa grama infinita aqui, que também dá um efeito bem legal. Ok? Então essa foi a aula 12.